Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E dessa vez gostaria de agradecer a vocês porque temos novidades e boas. Nosso pequeno e novo canal chegou a mais de 1000 inscritos. Estamos aí com mais de 1000 inscritos e eu quero dizer que você faz parte dessa pequena conquista. E já que chegamos a 1000, vamos partir agora para 1000, 2000, 3000, 10.000 e vamos para os milhões, porque afinal de contas, este canal foi feito para você, ele pertence a você também, porque ele tem dois objetivos específicos. Convidar a classe dos professores para a participação no debate público. Nós, professores, somos a voz dessa grande massa de pessoas. Somos a mediação cultural, que nós levamos a cultura formal para essa grande massa. Então é muito importante que nós tenhamos voz para que essas pessoas, para que essa grande massa tenha voz também. Não podemos continuar sendo tratados apenas como os chatos da greve. Aí, quando o professor faz greve, ele aparece como o chato da greve. Não, não somos apenas o chato da greve. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. O pensamento binário agora está discutindo apenas de forma binária o que aconteceu em Porto Alegre, onde aquele rapaz, o João Alberto, foi espancado brutalmente por aqueles policiais. Então, os mais indignados dizem: eu sou contra aquele espancamento. E outros, por questões políticas, simplesmente dizem: eu sou a favor. Afinal de contas, ele agrediu primeiro. Então, se ele agrediu primeiro, isso justificaria o fato dele ser espancado até a morte. E não foi por espancamento, foi por asfixia. Uma pessoa asfixiada não resiste mais. Ela perdeu todo o poder de resistência. Então, esse canal tem o objetivo de combater esse tipo de coisa, que faz parte também do pensamento binário. Eli Vasconcelos escreveu a sua primeira obra literária chamada Crônicas, Poesias e Heresias de Eli Vasconcelos. Então, vá ao Google, acione lá, clique e descubra lá o site da Amazon e solicite Crônicas, Poesias e Heresias de Eli Vasconcelos. Desculpa. Então vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é racismo e TV. Eu não gostaria muito de falar de racismo na TV, porque isso é uma redundância. A nossa sociedade tem um racismo estrutural que não permite com que certas pessoas com um determinado tom de pele chegue, muitas vezes, em uma quantidade maior a determinados cargos, a determinados privilégios na sociedade. Então existe um racismo estrutural, claro, que inclusive tenta justificar a violência sobre essa população negra e parda. Mas eu gostaria de falar do racismo na TV. Como a questão do racismo tem sido tratada na TV. Talvez, inclusive, favorecendo o pensamento binário. Porque a gente precisa ter cuidado, e eu não quero tirar a importância do papel da TV, dando visibilidade à questão da gravidade do coronavírus, a necessidade do isolamento social, a necessidade das pessoas usarem máscara. A TV tem feito um papel importante em muitos esclarecimentos e em muitas informações. Nessa questão toda de violência urbana que afeta a população negra e parda, com a questão do Amarildo, com as balas perdidas que têm matado crianças, com as violências contra Marielle Franco, por exemplo, e várias violências urbanas que acometem, acima de tudo, a população negra no Brasil. Então a televisão tem prestado um papel, um serviço de grande relevância. Porém, precisamos ter cuidado porque, às vezes, a maneira como a coisa é tratada, ela é tratada apenas à base do espetáculo. Porque uma coisa que a gente precisa compreender também é que os produtos que aparecem no horário 9, ou seja, as reportagens
que aparece no horário nobre da TV, na realidade são produtos também. Não sejamos ingênuos. Então, ontem, por exemplo, o Fantástico colocou a reportagem a respeito da morte do João Alberto e, logicamente, que os patrocinadores também estavam interessados nesse tema. Por quê? Porque esse tema daria, como deu, muita audiência, é claro. Então, a maneira como a TV trata as questões, às vezes, pode levar a um certo pensamento binário nas discussões a respeito do tema. Porque não é necessário também que as instituições sejam, de fato, contra o racismo, para que elas coloquem a questão do racismo como coisa importante a ser discutida. Faz parte do marketing institucional ser contra o racismo. Tanto é que o presidente do Carrefour veio a público prestar solidariedade e a lamentar a questão. Por quê? Porque é uma questão de ética institucional e de marketing institucional também, né? Faz bem para a imagem da empresa participar de determinadas militâncias políticas e sociais. Então, mas precisamos ter cuidado com isso, porque isso pode favorecer o pensamento binário, e quando o pensamento binário chega, a gente pode perder um pouco a linha do pensamento, o fio da meada do pensamento. E Hannah Arendt dizia uma coisa, principalmente depois daquela brutalidade toda proposta pelo nazifascismo. Ela observou que muitas das vezes, e isso aconteceu no período do nazifascismo, na emergência do totalitarismo, que no nazismo e no fascismo, sobretudo no nazismo, nos campos de concentração, as pessoas foram perdendo a noção, foram deixando de pensar no que elas estavam fazendo. Então, já faz algum tempo que nós estamos perdendo um pouco a noção do que nós estamos fazendo. É preciso pensar no que nós estamos fazendo. Porque eu não vou me esquecer. Desde o início da sua carreira política, Bolsonaro sempre tem falado: sou a favor da tortura, ele falou. O Brasil só vai melhorar com guerra civil e tem que morrer umas 30 mil pessoas fuziladas. Estou parafraseando o que ele falou. Ele falou também: se morrer alguns inocentes na guerra civil, tanto faz. Então, essa indiferença toda com a morte já é antiga. Essa indiferença toda que ele mostra com a morte, com a tragédia, já é antiga. E antes mesmo das eleições ele falou: sou homofóbico sim, graças a Deus. E por que ele está na presidência? Será que nós estamos pensando no que nós estamos fazendo? Porque pensar é uma condição humana preponderante. E esse canal também tem esse objetivo. Eu quero pensar junto com vocês. Por isso que eu estou convidando vocês a participar, a fazer o seu comentário. Porque é importante a gente pensar. O que nós estamos fazendo? Porque se a gente não pensar no que nós estamos fazendo, a nossa condição humana, porque pensar é condição humana, nós podemos ser levados a lugares de barbárie, como aconteceu no passado. Então, é muito importante que a gente pense no que a gente está fazendo. Porque, vamos pensar juntos agora. Por que a violência acontece e ela acomete mais determinadas pessoas? Existe uma coisa que eu costumo chamar de paisagem humana. Cada lugar, cada país tem uma paisagem humana muito específica. Esses dias passou um filme na televisão, o nome do filme é Samba. Samba era um rapaz imigrante que estava tentando se radicar em Paris, e ele foi preso, passou por toda uma dificuldade em Paris e tudo. E ele foi preso, e quando o filme estava começando, ele estava numa estação de metrô, que não dava para ver que um desavisado, logicamente, não iria saber
onde ele estava, em que país que ele estava, em que cidade que ele estava. Mas quando eu vi a paisagem humana daquele metrô, pelas pessoas que estavam naquele metrô, eu falei, esse lugar é Paris. Porque eu já estive em Paris e percebi a paisagem humana daquele local. E a paisagem humana de Paris é a seguinte. Existe a Paris dos sonhos, né? A Paris Cidade Luz, onde os turistas vão, onde a gente foi, subiu na Torre Eiffel, fomos na Catedral de Notre-Dame, passeamos pelo Jardim de Luxemburgo, enfim, existe essa Paris dos sonhos. No entorno da Paris dos sonhos existe a Paris mestiça, a Paris do imigrante, porque Paris recebe muito, a França recebe muitos imigrantes. E mais para o subúrbio existe uma grande população negra muçulmana que eu conheci andando pelos metrôs de Paris. E essa população negra, há pouco tempo atrás, há uns 20 anos ou mais, 98, se não me engano, ela invadiu Paris numa grande revolta. E essa revolta se dava também pelas condições como eles eram tratados, como eles são tratados na cidade. Há pouco tempo, não faz, pouco antes da nossa eleição, um negro foi estuprado por um policial. E a Margaret Le Pen, que é de extrema-direita da França, minimizou a questão. Aí, quando a gente vai a Paris, percebe essa paisagem humana, a gente entende por que quando alguém faz uma charge contra Maomé, eles reagem daquela maneira. Por quê? Porque eles, esses excluídos que moram nos subúrbios, né, que eu vi no metrô lá, eles são muçulmanos. Então, quando alguém faz uma charge, eles não interpretam apenas do ponto de vista religioso, como as pessoas pensam. Eles interpretam do ponto de vista social. Porque eles são os rostos cansados que a gente vê no metrô quando a gente está em Paris. Eles são os mais mal vestidos da cidade. Então, há uma violência direta e indireta a essa população. E quando a gente percebe a paisagem humana da cidade, dá para ver na maneira como as pessoas se comportam, nos trabalhos de cada um, na maneira como as pessoas se vestem, que há uma paisagem humana de violência a certas minorias. E essas minorias, aí eu gostaria de falar da TV, essa minoria não aparece na TV. Eles não fazem programa de TV, eles não são apresentadores de TV, eles não são âncoras de telejornal, eles não são comentaristas de esporte. Agora vamos aqui para a América do Sul, né? Onde eu estive também. Peru, Bolívia, né? México também. Tem uma paisagem humana mais peculiar. Tem o branco. O branco é o que faz o programa de TV. O pessoal do Chaves é branco. As pessoas que fazem parte das novelas mexicanas que chegam no Brasil são brancas. Mas essas pessoas, esse México das novelas que chega aqui, a gente não vê nas ruas do México. Esse México é um México ideário, é um México ideal. Mas quando a gente anda pelas cidades do México, pelas cidades da Bolívia, pelas cidades do Peru, a gente percebe que aquela população, aquela grande população com aparência indígena, geralmente faz os serviços mais precarizados. Então há uma paisagem urbana lá também. E essas pessoas não fazem telejornal, não aparecem como comentaristas de programa de TV. Essas pessoas não estão representadas nas TVs, que sempre apresentam uma imagem ideal de uma nação. Então, é muito importante a gente pensar nessas coisas. E no Brasil? Também temos uma paisagem humana, que começou a ser construída, segundo Gilberto Freire, ele fala sobre isso no livro Casa Grande e Senzala, onde ele, a partir de análises sociológicas e antropológicas, ele divide a sociedade brasileira, lá na década de 30, em 3 elementos. O elemento branco, o elemento negro
e o elemento índio? O elemento branco é o elemento da casa grande, cheio de privilégios. O elemento negro é o elemento da senzala, visivelmente mais vilipendiado na pirâmide social. E o elemento índio, que é o exótico. Então, o branco é o privilegiado, o negro é o vilipendiado e o índio é o exótico. Quem é o exótico da sociedade brasileira? É o índio. A gente ri da maneira como o índio fala. Mim, querer isso. Mim. O negro não. O negro já, pelo menos na fala, ele se inclui. Então, depois disso tudo, dessa presença marcante do elemento branco, do elemento negro e do elemento índio na sociedade brasileira, surge o mulato. E o mulato começa também a ser considerado como um cidadão de segunda categoria. Tanto é que Gilberto Freire fala de uma piada que existia entre os homens da antiguidade brasileira. Branca para casar, mulata para transar, preta para trabalhar. Vou repetir. Branca para casar, mulata para transar e preta para trabalhar. Então percebam que há uma violência que se dá contra uma paisagem humana que aparece no cenário das pessoas. Essa paisagem humana, representada lá atrás, permanece até os dias de hoje como uma imagem ideal de um Brasil que deve privilegiar a territórios de uma paisagem e a discriminar territórios de outra paisagem. Aliás, segundo, tem dois pensadores que eu gosto muito, Gessé Souza e Paulo Giraldelli. Gessé Souza, grande sociólogo, ex-presidente do IPEA, ele diz que o Brasil é desigual porque desde a escravidão a gente não resolveu este problema de ódio ao pobre que nós temos. E nós não resolvemos o problema do ódio ao pobre que, segundo Gessé Souza, vem da escravidão. E depois que os negros foram libertados, eles foram largados às sarjetas. O italiano foi convocado, foi contratado para trabalhar nas fazendas de café, onde o negro passou a não trabalhar, porque de direito, do ponto de vista ético e moral, eu acho até que seria muito importante que o negro continuasse trabalhando nas fazendas como trabalhador assalariado. Mas havia um projeto de branqueamento da sociedade brasileira, que Euclides da Cunha era a favor, que José de Alencar era a favor. Então, o negro não deveria fazer parte de qualquer tipo de inclusão. Então, ele é relegado às sarjetas e passa a fazer parte da vida do cachaceiro, Começa a praticar pequenos e grandes delitos na cidade. E por conta desse movimento social, onde eles são relegados a 30º categorias. Mas, segundo Paulo Giraldelli, o grande problema onde os negros começaram a ser mais massacrados no Brasil e vilipendiados moralmente se dá a partir do momento que chega o imigrante no Brasil. Paulo Giraldelli diz que na literatura mesmo, ele fez uma pesquisa de 10 anos, segundo ele, na literatura brasileira não há, mesmo nos tempos da escravidão e antes da República, um tratamento de uma linguagem clara de massacre moral do negro. Inclusive, segundo Paulo Giraldelli, até a República, até ali meados do início do século XX, os negros já começavam a se integrar à sociedade, muitos negros já começam a se tornar profissionais liberais, um Machado de Assis, que está no espectro entre o negro e o pardo, um engenheiro como o senhor Rebouças, esqueci o primeiro nome dele, Rebouças, José do Patrocínio, que inclusive participou da campanha
abolicionista. Então o branco já começava a se acostumar com o negro. Mas de repente chega o italiano. E o italiano, ao chegar, ele começa a formular um pensamento de classe média no Brasil. Ele começa a dizer assim: como nós vamos nos diferenciar? Dizer que nós somos especiais. Então, esse espectro social que chega no Brasil, fundamentando uma espécie de classe média entre os mais baixos, entre os da pirâmide social mais baixa e os mais ricos, eles dizem assim: então nós vamos nos sobrepujar sobre os negros. Por quê? Porque ele é bandido, porque ele é cachaceiro. Então, toda uma questão moral contra o negro que não havia antes da chegada dos italianos começa a haver, segundo Paulo Giraldelli. Então agora nós temos uma terceira paisagem. A primeira paisagem. O Brasil era dividido no elemento entre branco, índio e negro. E o Brasil começa a se tornar mestiço, começa a se mulatizar. Aí chega o mulato, chega a mulata, e os privilégios vão se distribuindo mais para os brancos e também para os mulatos. Os negros começam a ser vilipendiados e o índio é tratado como exótico. Num terceiro momento, nós já temos o elemento branco, português e filhos e descendentes de portugueses, privilegiados. O negro na condição de sarjeta social. E chega o italiano, tornando a classe média presente no país. E essa classe média italiana que chega começa a entender que ela precisava pisar em alguém, que ela precisava dizer que alguém era inferior a ela para que ela pudesse se projetar. Aí, a partir deste momento, começa o vilipêndio moral da população negra, que começa a ser chamada de bandida, cachaceira. E uma paisagem social se dá a partir deste novo momento, e o negro, e consequentemente o pardo, é identificado nesta paisagem social como o bandido, como o mau elemento. E o que fizeram aqueles rapazes, aqueles policiais, contra o João Alberto? Eles agrediram uma representação social que está acostumada a agredir uma determinada paisagem, a um determinado espectro da paisagem social onde o negro habita. Foi isso que aconteceu e é isso que tem acontecido constantemente na sociedade brasileira, com um número absurdo de negros, e sobretudo negros e pardos, que são mortos por 100 mil habitantes, muito mais que os cidadãos de pele branca. Há uma série de coisas que nós temos feito. As cotas, tem sido uma solução, mas as cotas têm um caráter, elas são importantes, eu penso, mas elas têm um caráter identitário e muito mais identitário que humanitário. Porque quando uma ação é feita de forma humanitária, ela é feita no sentido de incluir, por exemplo, países como a Irlanda do Norte, Canadá, Suécia, Austrália, fizeram um movimento humanitário para que a educação pudesse trazer igualdade a todos. Então houve lá, nesses países, um projeto humanitário. Em países como o Brasil, Estados Unidos e até em algumas nações da Europa, como a questão da igualdade não é levada em todos os termos do seu caráter humanitário, o problema é tratado de maneira identitária. Vamos estabelecer cotas de inclusão. Sou a favor das cotas, porque é o que temos para hoje. E a cota faz com que as pessoas se acostumem
haver um negro na universidade. E isso ajuda a mudar um pouco o imaginário das representações sociais que atingem, que procuram agredir um determinado aspecto da paisagem social. E agora eu gostaria de pegar no pé das TVs. As TVs, os meios de comunicação de massa, sobretudo, que são concessões públicas. Os meios de comunicação de massa não são só empresas privadas, não. São concessões públicas que habitam o espaço público, um espaço que é nosso. A iniciativa é privada. A iniciativa da Globo, do SBT, da Record, da Rede TV, é uma iniciativa privada. Mas eles estão no espaço público e devem sim à sociedade satisfações em relação, inclusive, à inclusão da etnicidade, de todos os espectros da etnicidade nos seus quadros. E nós já vimos novelas da Globo, gravadas na Bahia com 2 negros. É possível sair em qualquer rua da Bahia e ver 2 negros? Eu acho difícil. E muitas outras novelas, muitas outras produções que são feitas na Bahia, a gente não vê quase negros. Nas bancadas dos jornais Nacional, Jornal Hoje, nos programas de esporte, nos programas de comentários esportivos, por mais que tenha um Miller aqui, um Edilson ali, por mais que tenha uma Maju aqui, uma Glória Maria ali, mas as bancadas dos jornais televisivos, as bancadas dos programas esportivos e, sobretudo, as novelas ainda não representam a população negra que a gente vê nas ruas. Não há a democracia racial tão propalada pela mídia nela mesma. E eu acho que a mídia tem um compromisso moral de realizar isso. Porque elas estão no espaço público. Não é só empurrar para o Estado. Não é só empurrar para as universidades. As mídias devem ter esse compromisso de realizar uma democracia racial nos seus quadros. Inclusive, gostaria de dizer para o senhor Faustão e para o senhor Silvio Santos que as dançarinas são lindas, maravilhosas, gostosas, todas, né, com colchão bonito, mas eu gostaria de ver algumas negras e mulatas ali também. Porque parece que depois da morte do Sargentelli, enterraram as mulatas dançarinas de programas de TV. Então gostaria de deixar claro isso. É importante que as TVs, que os meios de comunicação de massa colaborem para a mudança dessa paisagem humana no imaginário das pessoas, colocando pessoas negras e pardas em maior quantidade nos seus quadros, para que essa imagem, para que essa paisagem humana mude na percepção das pessoas e que a gente acostume a ver negros e pardos também representando o sucesso, também representando a beleza, também representando a inteligência e a intelectualidade. Então, gostaria de deixar esse recado. Seria muita pretensão minha achar que isso que eu estou falando vai chegar na Globo, na Record, na Rede TV, no SBT. Mas, aqui na nossa base, simples e humilde, onde já temos 1000 inscritos, dá para a gente discutir essas coisas. Ok, galera? Vocês são do coração.